está na favela, só pode ser traficante, se é traficante, tem ligação com a organização criminosa que domina o morro. Tá? E aí a gente vai ver como funciona o sistema por trás das cortinas. Né? Aliás, quero fazer um efusivo agradecimento ao Glenn Wall e todo o grupo de jornalistas de 37 veículos pela relevância do trabalho de mostrar o que acontece, né, quando ninguém está olhando no modo de funcionar o sistema de justiça. Aliás, a minha humilde avaliação da Lava Jato é que eles foram perspicazes para perceber que a grande maioria dos brasileiros não tem direito a um devido processo legal. Eles são submetidos a um indevido processo baseado na presunção de tráfico, né? Pelo menos um terço deles. Então, se a maioria já está submetida a esse devido processo, o que a Lava Jato fez foi universalizar o arbítrio sob uma bandeira maravilhosa de combate à corrupção. Quem é contra a corrupção? Ninguém, assim como ninguém é contra a descoberta da cura do câncer, né? Imagina. Pois não. Por favor. Oi, bom dia a todos. Me chamo Carla Pena. Tenho de lutas populares aí, fui do Conselho de Direitos Humanos e vou pleitear agora novamente. Queria fazer adendo enquanto ele falou sobre réis, né? Negros e juízes brancos, que há um livro bem atual aí da Dina Alves, uma advogada negra, que tem feito uma luta aí pela Ana Barbosa, sozinha lá em Salvador, e ela tem esse livro que retrata, né, o quanto o judiciário é opressor, né, e branco, totalmente branco. Vale da leitura aí, é um material bem atual. Réis negros, juízes brancos. E em relação também à tipagem, né? Há companheiros aí sendo perseguidos por distribuir kits de tipagem, aonde que conclui que aonde há mais, nas regiões periféricas, há mais misturas de drogas, tem povo indo para a cadeia sem ser realmente aquela droga, não se tem cocaína aqui no centro, e aonde é Morumbi, são outras misturas menos maléficas, né? Essa tipagem, essa pesquisa que foi feita pelo pessoal aí, não sei se eu posso falar, acho que é o pessoal da Trata existe. Tá bom, pessoal? Só para poder saber, por gratidão. Você disse que faz todo sentido. 5 minutos. Vamos então dar uma corridinha, me empolguei aqui, porque o assunto ele é muito empolgante, né? E aqui a gente tem o parágrafo 4 do artigo 33, que na minha opinião é uma espécie de válvula de escape, né? Como a lei ela é muito autoritária, ela é muito dura, criou-se aí uma fórmula de compensação. Então, é mais ou menos como se o legislador estivesse dizendo: olha, nós vamos dar aos juízes o poder de eles condenarem usuários como se traficantes fossem. Porém, nós vamos criar aqui uma causa de diminuição de pena, que assim a pessoa pode ter a pena mínima, que é de 5 anos, reduzida para até 1 ano e 8 meses. Né? Enfim, como a liberdade vale pouco no Brasil. Né? Afinal de contas, esse é um crime que, como regra, só as classes mais populares vão ter que enfrentar, especialmente naquilo que diz respeito à dureza. Né? Então, o parágrafo 4º, ele traz uma causa de diminuição de pena, né, um redutor, quando o agente não tem vínculo com a organização criminosa, então ele não se dedica a atividades criminosas e nem integra organizações criminosas e deve ser primário de bons antecedentes. Então, a pena deve ser reduzida, e aí tem essa parte final, vedada a conversão em pena sensitiva de direito. Vejam vocês, o Supremo Tribunal Federal, ele declarou inconstitucional essa parte da lei, dizendo: olha, você não pode, na lei, tirar do juiz a possibilidade de dizer qual é a intensidade da pena, que é a questão do regime prisional. Né?
1 ano e 8 meses, o sujeito pode cumprir no aberto ou mesmo ter a pena substituída por restritivo de direitos. Essa é uma questão que tem que ser resolvida caso a caso, né? Agora, o problema é que nós temos um Tribunal de Justiça em São Paulo que ignora esse entendimento do Supremo Tribunal Federal e do STJ e condena no regime fechado, dizendo que mesmo o tráfico privilegiado é hediondo. Não é. O Supremo já disse que uma coisa é o tráfico privilegiado, que é um crime de menor gravidade, outra, o tráfico normal. Mas o Tribunal de Justiça de São Paulo quer saber, ou seja, o sujeito condenado em segunda instância vai ter que cumprir a pena no regime mais grave do que aquele previsto nas decisões dos tribunais superiores. E se essa ideia maluca e inconstitucional de execução provisória, SIC, da pena, vingar, vai se criar esse absurdo. Ele vai ter que iniciar o cumprimento fechado para só depois de uma análise dos tribunais superiores conseguir o aberto ou a substituição da privativa por restritivo. Vejam vocês a maluquice que é essa coisa de execução provisória da pena. Eu disse o SIC, né, que é essa expressão latina quando a gente quer transcrever algo errado ou teratológico, porque se a execução da pena pressupõe-se o trânsito em julgado. Se é trânsito em julgado, não pode ser provisória da pena, né? A execução da pena é sempre definitiva, porque ela pressupõe o trânsito em julgado. E por mais que queiram mudar o conceito de trânsito em julgado, esse é um conceito consolidado, cristalizado na doutrina. Liebman, né, já dizia a qualidade de imutabilidade de uma decisão judicial. Então, nós temos aqui mais um exemplo do quão maluco é a aplicação prática da lei de drogas. Nós temos isso que eu já falei a respeito da tendência de enquadramento do caso como tráfico, a questão do supervalorização do depoimento policial e a questão do critério da quantidade como critério definidor da tipicidade, mas sem qualquer coerência, sem qualquer critério, né? Bem, aqui eu trago o texto do Guilherme Nucci, que ele fala dos pontos cegos da lei, e eu questiono se a lei tem pontos cegos ou se trata dessa cegueira hermenêutica deliberada dos magistrados que julgam lei de drogas. Aqui a questão dessa impossibilidade da presunção do tráfico. Qualquer presunção tem que ser de uso pessoal, está no voto do ministro Gilmar Mendes, né, o meu malvado favorito, que deu um belíssimo voto no recurso extraordinário 63559, é um voto lapidar, um voto que merece ser lido, e entre as muitas coisas boas que ele escreveu lá, está essa aí: a presunção de não culpabilidade não tolera que a finalidade diversa do consumo pessoal seja legalmente presumida. E o valor probatório do depoimento policial precisa ser relativizado. O ministro Gilmar também fala sobre isso. Aqui o trecho do voto dele que eu não vou ler. E chegamos ao fim. Queria agradecer mais uma vez, muito obrigado pelo convite, parabéns pelo evento. Me desculpe se eu passei do tempo. Abrir 3 perguntas. Quem vai primeiro? Alguém se interessa em perguntar? Isso é uma boa palestra. Quando não tem perguntas, foi tudo respondido. Claro. Curso com professores de direito, médicos, tá? Minha pergunta é bem simples, Madonna. Qual a quantidade de cannabis medicinal necessária para tratar a saúde mental de uma sociedade em guerra? Excelente pergunta, Steve. Olha, eu acho que a quantidade precisa ser pensada caso a caso, né? Mas, enfim, pensar pela sociedade em geral é sempre, aliás, ser sensato pelos outros, né? É sempre muito difícil, porque a gente corre o risco de cair no ortopedismo moral, né? De querer realizar a educação moral de pessoas adultas, né? Que certamente não é um papel nem do direito e nem, enfim, eu acho que, de novo, né, a gente está falando de liberdade, a gente está falando de liberdades, e cada um de nós tem o seu próprio conceito, não só de liberdade, de felicidade. Eu acho que a quantidade é uma questão muito pessoal, né? Mas certamente nós não podemos
criar critérios que, ao final, excluam pessoas. Hoje, pela lei de drogas que nós temos uma porta aberta para o arbítrio, e a quantidade acaba funcionando para isso, né? Aliás, o Emílio sabe, tem um trabalho muito interessante que se chama não compre, plante, interrogação. Análises de decisões judiciais envolvendo situações de cultivo de cannabis, né? O autor do estudo queria saber se depois da Lei 11.343, quando passou a existir uma previsão específica na lei de drogas a respeito do cultivo para uso pessoal, a tendência que havia na lei anterior, em que essa figura não existia e que toda a situação de cannabis cultivada era caracterizada como tráfico, se haveria uma mudança, se as decisões condenatórias por tráfico em função do cultivo diminuiriam em termos médicos. E ele descobriu que aumentou, né? E uma das constatações que ele fez foi justamente a ausência de conhecimento dos juízes sobre a capacidade produtiva de um cultivo, né? Então o juiz escreveu lá na peça: olha, foi apreendida uma planta que tinha 4 quilos, ela foi pesada com o vaso, com a terra, e aí o juiz dizia: 4 quilos só pode ser para tráfico de drogas. Afinal de contas, enfim. Então a ignorância dos juízes, não apenas, mas principalmente, afinal de contas, são eles que decidem, né? Da sociedade em geral a respeito da questão da quantidade, né? Então, certamente nós precisamos de critérios quantitativos, se eles existirem. É uma discussão longa, complexa, polêmica, mas certamente esse critério precisa ser elevado, né? Não para que haja um estímulo, mas para que justamente não haja a injustiça de enquadrar alguém que deveria estar fora, né? E a questão da quantidade também é muito subjetiva, né? Quer dizer, há inclusive uma mudança, por exemplo, do padrão do tempo. Às vezes a pessoa está mais feliz, está mais triste, está mais angustiada, está mais... Enfim, a questão da quantidade, ela precisa ser discutida, mas num contexto de maior liberdade, né? Aliás, eu venho dizendo e insisto, nós precisamos de menos ordem e mais tolerância, né? Eu acho que o caminho é esse. Como já diz o professor Garnier também, né, a gente se preocupa muito em estudar a droga que o ser humano usa e às vezes esquece de estudar o ser humano que usa a droga, ou o medicamento que deve ser isso. Nesse momento, nós temos a presença do deputado federal, Eduardo Costa, do Pará, e ele foi convidado pela diretoria da SPEC para poder usar a palavra também. Como nós temos até 12h30, então vou pedir se puder fazer em 15 minutos, porque temos mais uma outra palestra. Agradecemos a sua presença. Obrigado. Muito obrigado pelo convite, parabéns pelo evento e vamos em frente. Muito obrigado. Eduardo Costa veio aqui ao evento e está sendo convidado a falar. Ele é do PTB do Pará. Acho que ninguém almoçou aqui, então ainda é bom dia, né? Bom dia a todos. Quero primeiro agradecer o convite, né, a doutora Viviane, que é presidente da Sociedade de Estudos da Cannabis, fez esse convite, e é uma grata satisfação estar aqui com vocês, tá? Quero também agradecer, já que esse é um tema muito complexo, e eu tenho recebido muita ajuda, né, de pessoas como o Dr. Ramires, Leandro Ramires, como o Dr. Fabrício, Dr. Ricardo, Dr. Rodrigues, e agora acabei de conhecer o Dr. Emílio, que também contribuiu com essa apresentação aqui, já que é um tema complexo, é um tema que envolve muitas situações e a gente tem que ir aprendendo, né? Eu estou sempre aprendendo, tenho essa disposição. Quero me apresentar, eu sou deputado federal, mas também sou médico, tá? Sou médico, sou
ortopedista. Trabalho com problemas também de dor crônica, né? Quem não sente dor na coluna vai procurar um ortopedista. Eu sou um ortopedista. E esse tema, ele para mim é de fundamental importância. Porque a gente tem que dar mais uma alternativa de tratamento às pessoas, né? E essa alternativa, se a gente conseguir uma legislação que seja realmente boa. Existem muitos interesses nesse assunto. Interesses políticos, econômicos, mas acima de tudo é a demanda da sociedade que está fazendo com que se discuta esse tema no Congresso Nacional. Então, são os pacientes, as mães, essas pessoas que, na verdade, estão motivando o Congresso à discussão de um tema como esse, que é um tema que todo mundo sabe que é um tema espinhoso, um tema complicado, cheio de tabus, questões culturais, religiosas, muitos fatores que envolvem um tema como esse. Então, é importante, eu estava falando ali com o doutor Emílio, e eu estava dizendo para ele, a gente só consegue, pessoal, aprovar uma legislação boa se houver a pressão da sociedade. São vocês, na verdade, que vão transformar. E é vocês que estão como protagonista nesse processo. Não são as empresas que têm interesse econômico, não são a classe política que tem interesse muitas vezes no voto, né? É a necessidade de vocês. Essa organização, né, dos familiares, pacientes, médicos, em associação, e aí a gente tem várias associações aqui, que eu fiz questão de colocar, elas que estão garantindo o direito ao tratamento das pessoas. Então, é de fundamental importância a gente valorizar as associações. Vamos ver quais as legislações vigentes aqui no nosso país. E está um pouco difícil de entender, mas eu vou dizer o seguinte: existe uma recomendação no 41º Comitê de Especialistas em Dependência de Droga da ONU para mudar o CBD e o THC para, em vez de drogas proscritas, ou seja, que não podem ser utilizadas em momento algum, nem em tratamento, para drogas psicotrópicas. No caso, como todo mundo conhece, é o medicamento de tarja preta. Então, essa regulamentação da ONU, Organização Mundial de Saúde, vai acontecer, por enquanto ainda é uma recomendação, mas vai ficar, depois da reunião que vai acontecer em março de 2020 em Viena, vai se mudar esses parâmetros, né, já que isso dificulta muitas vezes, você tentar trabalhar a legalização dessas duas substâncias que estão contidas na planta de forma mais tranquila. E outro detalhe, nesse mesmo comitê, eles colocaram o CBD com baixas taxas de THC, ou seja, até 0,2, que não necessitaria de controle algum. E hoje isso, em países desenvolvidos, já ocorre. Se você entrar aí no Amazon.com, nos Estados Unidos, você vê que tem N produtos lá, livre. Você não precisa de médico para prescrever, não precisa de absolutamente nada, né? Então já está totalmente livre. E aqui a gente não consegue nem liberar o CBD.
Aqui a gente colocou por ano, mais ou menos, a evolução. E nós estamos num processo evolutivo, pessoal. Ninguém consegue tudo de uma hora para outra. Então a gente está num processo evolutivo. Já foi pior, né? Hoje já estamos numa situação melhor. Começou com a criação da Lei 11.343 de 2006, que já aprovava a cannabis medicinal como uma substância que poderia ser utilizada no tratamento de doenças. Em 2014 tivemos a autorização da Justiça Federal para importar o produto para uma paciente. O CFM também já autorizava os médicos a prescreverem o canabidiol para as crianças com epilepsia. Em 2015, a Anvisa ela retirou o canabidiol da lista dos medicamentos, das substâncias proibidas. Em 2016, houve o início dos pacientes que entraram com habeas corpus. Hoje já são 64 pedidos, sendo que 51 decisões favoráveis da Justiça. Em 2017, tivemos um medicamento que já está na farmácia, a aprovação desse medicamento, que é o Mervatil, que é da empresa chamada GW. E tivemos também a entrada da ADI, que é Ação Direta de Inconstitucionalidade, também, que é uma ação civil pública. Tivemos, em 2019, a ação da Anvisa, com as duas consultas públicas, tanto para o plantio, quanto para o registro de medicamentos. Cultivo, plantio e registro de medicamentos. Só que, vamos lá, se em 2006 nós já tínhamos uma lei que aprovava a cannabis medicinal, olha só, são 13 anos de lapso temporal para a Anvisa regulamentar. Ainda não regulamentou. Né? Então, a obrigação do governo era fazer a regulamentação. E a Anvisa não fez. 13 anos depois, a gente ainda está com essa dificuldade. Aí é o mapa da regulamentação da cannabis medicinal nos países. Esses que estão em verde são aquelas de uso prescrito por um médico, e os que estão em azul é de uso legal, recreativo, ou também conhecido como uso adulto. São mais de 50 países no mundo. Cenários políticos, né, que é a nossa praia. Então, primeiro eu queria mostrar essa pesquisa feita pelo Senado Federal, onde mostra que 3 em cada 4 brasileiros já apoiam a produção de medicamentos à base da cannabis. Isso já é uma mudança muito importante na opinião pública. Né? Lembre-se que o Congresso se move pela opinião pública. Né? E temos aí 87% das pessoas já sabem que a cannabis pode ser utilizada como medicamento. 41% das pessoas conseguiram citar uma doença, e 9% já utilizaram o remédio à base de cannabis. Quero falar aqui especificamente do governo. Quando eu falo do governo, eu falo do Ministério da Saúde, Ministério da Cidadania, a Casa Civil, do presidente Bolsonaro. Essa é a visão deles. Né? Essa é a visão deles. Qual é a visão deles? A visão deles é negar a ciência. Negar a ciência. Na verdade, o que acontece, eles querem se basear, o Ministério quer se basear simplesmente por uma revisão bibliográfica. Não existe recurso. Será que no Ministério não existe recurso para eles fazerem as pesquisas, para investir em pesquisa, para ter como parâmetro as suas decisões? Não, eles querem tomar decisões por uma revisão bibliográfica. E não existe ausência de critérios para o registro de medicamentos. Olha só,
se a Anvisa ainda não regulamentou a consulta pública que fala de registro de medicamentos, como é que a gente tem o Mevatil nas farmácias? Ao custo de R$3.000. Ele pulou a fila, né? Pulou a fila. Não sei porquê, mas isso no Brasil acontece de vez em quando. Obstrução da Anvisa. O governo mudou 2 diretores, são 5 diretores, mudou 2. Esses 2 pediram vista do processo. Aí na última audiência tiraram férias. E assim vai havendo uma obstrução. Temos o posicionamento antagônico frente a uma realidade que é mundial. Temos a questão do custo das judicializações. Vocês sabem quanto o Estado de São Paulo gastou só com judicializando os casos de judicialização para cannabis medicinal? Quase R$9 milhões. Só o Estado de São Paulo. Isso a gente não está falando da União, só o Estado de São Paulo. E olha o detalhe, isso eu ouvi da pessoa responsável numa audiência pública, que o Estado de São Paulo está comprando das associações para reduzir o custo. Né? Eles falam que não tem controle, não é certificado, tem a qualidade duvidosa, mas estão comprando as associações. E tem muitas questões que envolvem questões ideológicas, religiosas, culturais, né? O governo, ele está segregando parte da população que não tem acesso a pagar um advogado para judicializar o caso. Está aumentando a questão da desigualdade social, porque o rico tem na farmácia. Tem o Mevatil aí na farmácia. Mas será que um pobre consegue comprar gastando R$3.000 por mês? Não consegue. E criminalizando os pacientes. Criminalizando os pacientes. Aí a questão da Anvisa, apesar da boa vontade do presidente, Dr. William Dipp, ele não consegue, por vontade própria, a autorização. Mas tem pessoas que podem dizer assim, doutor, mas a regulamentação da Anvisa não supre a nossa, o que nós queremos como os pacientes. Para o plantio, regras excessivas, indoor, ou seja, plantar num galpão fechado com outro galpão dentro do galpão, com entrada por leitura digital, porta de segurança, filmar as plantas, rastreamento. O que é que isso vai fazer? Aumentar o custo. Vai resolver o problema das famílias? Não, não vai resolver, porque o problema é o custo, pessoal. É tudo o custo. Então, mas eu sou contrário a isso, não. Eu gostaria que aprovasse. Por quê? Porque é um processo evolutivo. Porque é uma conquista a mais. Mais tarde, a gente pode mudar isso. 5 minutos? Então vamos correr. Temos a questão no Senado, a SUG 06, que é uma SUG de iniciativa popular com mais de 20 mil pessoas assinando, que se transformou em projeto de lei e está tramitando. Temos os projetos nas comissões de direitos humanos, temos outros projetos. A que mais atende a demanda da sociedade é o 514. Temos os projetos na Câmara Federal, sendo que esses 3 projetos, tanto do deputado Eurico Júnior, do Jean Willis e do Paulo Teixeira, foram apensados, ou seja, anexados ao projeto do deputado Mitidieri, que se criou uma comissão especial, na qual eu faço parte. Essa comissão especial vai criar um novo marco regulatório. Então, pessoal, as decisões da Anvisa,
podem mudar depois desse marco regulatório. Os impactos da saúde pública, isso aí é o custo das judicializações, ó, em torno de 1,3 bilhões se gasta anualmente com judicializações, pessoal. Sendo que 90% desses casos é de medicamentos. Entre as principais doenças, né? Isso aí, mal de Parkinson, câncer, epilepsia, autismo, Alzheimer e dor crônica, só aí teríamos mais de 10 milhões de brasileiros que utilizariam a cannabis medicinal. Agora eu vou falar bem rápido aqui do potencial econômico. Temos 6% da população mundial entre 15 a 26 anos que consome a cannabis. São 263 milhões de pessoas. Temos uma previsão de mercado global, tanto da lista quanto da ilícita para 2018, foi mais de 334 bilhões de dólares. Temos uma previsão para cannabis medicinal legal em 2024 em torno de 103,9 bilhões de dólares. Eu vou apressar. Esse gráfico aqui mostra que tanto quando com o passar dos anos vai se crescendo no caso do mercado da medicinal, também do uso adulto, e lá em cima vai reduzindo a questão do mercado do ilícito. Então é um gráfico que mostra esse. Temos aí, se apenas 10% no universo de pacientes com doenças crônicas começassem a usar cannabis de forma terapêutica, criaria um mercado com mais de 100 milhões de pacientes. Temos aí a cadeia produtiva que isso aí poderia gerar, com os percentuais, gestão, administração, agricultura, fabricação e operação de varejo. Poderia se criar no mundo em torno de 1,04 milhões de empregos até 2025. Isso aqui é uma opção que existe, é real, é o cânhamo industrial. O cânhamo, conhecido nos Estados Unidos como hemp, pode-se tirar aí mais de 25 mil produtos dessa cadeia de cânhamo. Você tira o CBD com baixas taxas de THC. O cânhamo, ninguém vai se preocupar em plantar cânhamo para ser jogado para o ilícito, porque cânhamo não se fuma, não tem o componente do THC em altas doses, ou seja, não vai se roubar cânhamos para fumar ou para usar como droga psicotrópica. E é uma opção fantástica. O cânhamo, ele faz do pirulito a massa de concreto. Tecido, roupa, sapato, um potencial, um valor agregado fantástico. Isso aqui resolveria 50% dos nossos problemas. Cânhamo. América Latina, o valor de mercado. Na América Latina, o valor de mercado da cadeia produtiva da cannabis representa 9,8 bilhões de dólares. No Brasil, a estimativa é que 3,4 milhões de pacientes nos primeiros 3 anos, com a perspectiva de um mercado de 4,5 bilhões de reais, 1,4 bilhões de dólares. As empresas que já estão posicionadas no Brasil aguardando a legislação. E um potencial, falar aqui que nós já temos no mundo mais de 20 anos pessoas que já usam esse produto, ou seja, existe um follow-up para ser seguido, que pode ser utilizado como parâmetro, né? Temos a Sociedade Brasileira de Estudo da Dor, diz que 40% dos brasileiros sofrem de algum tipo de dor crônica. Isso representa 60 milhões de pessoas. Olha o potencial.
Só no Brasil, 60 milhões de pessoas sofrem com alguma dor crônica. Cannabis é mais seguro que muitos medicamentos, mais seguro que anti-inflamatório, mais seguro que corticoide, né? Nem sem falar aqui dos opioides, os fentanyl da vida. A questão da eficácia, da eficiência do medicamento. E é justo que o brasileiro, por estar aqui no Brasil, não ter direito a esse tratamento? Não é justo. O que é que nós queremos, para finalizar, como parlamentar? Eu quero plantação nacional segura e inclusiva, pequenos produtores com certificação, diversificação de espécies, uso da cannabis sativa, cannabis ruderalis, que é o cânhamo, distribuição por via do SUS, né, farmácia viva, acesso para todos, farmácias de manipulação, porque isso é um fitoterápico. E por que farmácia de manipulação? Porque a dose muitas vezes tem que ser regulada, cada paciente tem uma dose diferente, e quem faz isso, quem personaliza medicamento é a farmácia de manipulação, e elas seriam um papel importante. Acesso a pesquisas científicas, né, e produtos diversificados. Se o cânhamo, tivéssemos a possibilidade de plantar cânhamo no país, usando áreas aí que são devastadas, teríamos aí uma cadeia produtiva fantástica. Para vocês terem uma ideia, o cânhamo é 5 vezes mais produtivo que para tirar celulose do que o eucalipto. 5 vezes. Então, 5 vezes mais. Pessoal, acho que eu respeitei o tempo. Disseram inicialmente que eu teria 30 minutos, então eu fiz bastante slides, mas consegui completar os 15 minutos. Quero agradecer e dizer que o meu mandato está à disposição dessa causa. É uma bandeira que é nobre, que tem que ser respeitada, é a vontade da sociedade, e eu fico com certeza à disposição. Quero poder contribuir com o meu mandato para que a gente possa fazer uma legislação que seja realmente da vontade da sociedade. Muito obrigado. A palestra vai ficar disponível, tá? Vou deixar com a doutora Eliane para ela disponibilizar pelo site. Muito obrigado. Nesse momento, antes do nosso intervalo para o almoço, vai ter um coffee break para quem quiser sair, mas 2 horas pretendemos voltar. Agora vamos ter a palestra com o nosso querido Emílio Figueiredo. O Figueiredo vai falar aqui sobre a questão da produção de cannabis e toda a discussão jurídica também da produção e o que acontece. Boa tarde. Gente, só um segundinho. Agora vai ser o Emílio. Depois nós vamos fazer um intervalo para o almoço. Vai emendar no coffee break. Quem quiser ficar no coffee break, fica. Quem quiser almoçar mais 2 horas, vamos estar de volta. Agora vai ser o doutor Emílio. Boa tarde a todas e a todos. É uma satisfação estar aqui. Espero contribuir, espero ter a atenção de vocês para poder contribuir com a formação desse conteúdo, desse curso maravilhoso que está acontecendo. Parabenizar a SBEC pela organização do Dr. Eliane, do Dr. Wilson, os meus colegas que estiveram aqui antes de mim, Dr. Leonardo, Dr. Marona. A grata surpresa e grande felicidade de ouvir a fala do deputado Eduardo. Eduardo, você me representa lá, hein? Vou te falar, eu sou bem crítico com o conteúdo sobre cannabis, vou contar um pouquinho aqui da minha história, eu sou bem chato, por isso eu sou o garoto enxaqueca da maconha do Brasil, e fiquei bem feliz de ver sua apresentação, um conteúdo muito consistente, muito coerente com a realidade do Brasil, fiquei muito feliz mesmo, parabéns. Mas então, vamos começar a minha participação aqui. Eu sou Emílio Figueiredo, vou falar de litigância estratégica e a produção da verdade legal sobre a cannabis no Brasil.
Discurso estratégica é o que eu faço como advogado. Hoje eu não estou aqui de terno e gravata, mas é até um fato raro estar me apresentando publicamente dessa forma, sem a minha gravatinha. E a verdade legal é isso que as autoridades públicas fazem, né? Como se dá a questão da lei no Brasil. Isso varia muito, né? Varia conforme o tempo, varia conforme as pessoas, conforme o local, conforme as características, né, da situação. Então, a verdade legal está sempre mudando. Tem a lei, mas como essa lei é aplicada, não é sempre do mesmo jeito. É isso que eu pesquiso. Eu sou Emílio, sou advogado desde 2014 no Rio de Janeiro, sou bacharel pela PUC-Rio, tenho pós-graduação em Responsabilidade Social e Terceiro Setor pelo Instituto de Economia da FRJ, também estudei Drug Policy Reform em Amsterdã em 2014, Inovação Política pela Academia de Inovação Política de Buenos Aires em 2017, e hoje eu sou mestrando no programa de pós-graduação de Justiça e Segurança do Instituto de Estudos Comparados em Administração de Conflito, do INEAC, lá da Universidade Federal Fluminense, em Niterói. E a minha pesquisa, essa área do meu mestrado é antropologia. Eu não estou mais no direito, embora continue advogado, continue um operador de direito na área científica, eu migrei para a antropologia, e nessa área que eu faço essa pesquisa de como se dá a produção da verdade legal, como a lei é aplicada caso a caso no Brasil e como isso muda no Brasil recentemente. Eu faço parte também da Rede Jurídica pela Reforma da Política de Drogas, que é uma rede de advogados, um coletivo de advogados que surgiu em 2016 no Rio de Janeiro e hoje conta com 20 advogados em 8 estados, que tem como os principais objetivos facilitar o acesso à justiça para pessoas atingidas pela política de drogas, compartilhar informações jurídicas, incidir de forma criativa na realidade com a litigância estratégica e participando do debate político por uma nova política de drogas no Brasil, e formar advogados para atuar no campo da política de drogas. Esses são os objetivos da reforma. Eu sou o fundador, sou o seu diretor executivo, ocupo a diretoria executiva da reforma hoje, e podemos dizer que é uma grande satisfação estar com meus colegas nessa frente, nessa instituição. A reforma é uma associação formalizada com CNPJ, com sede lá no Rio de Janeiro. Então, assim, é uma grande ferramenta da mudança sobre a política de drogas no Brasil, e muito destaque na questão da cannabis usada como ferramenta terapêutica. As apresentações jurídicas são bem em sintonia, né? Eu, doutor Leonardo, a gente tem um conteúdo bem semelhante. Essa legislação vigente, ele já falou aqui hoje, o decreto 5416 de 64, que é o decreto que introniza no ordenamento jurídico brasileiro a Convenção Única sobre Drogas da ONU de 61, que é a proíbe globalmente a cannabis, mas ela excetua essa proibição quando se trata de combate ao sofrimento humano. Então, ela diz que a cannabis é proibida, mas ela não é proibida quando ela é destinada a fins científicos e medicinais, quando ela é usada para tratar da dor humana. Então, há proibição lá na convenção, que é essa convenção que o Brasil é signatário e cria a obrigação do Brasil, enquanto país membro da ONU, de cumprir esse tratado internacional, fala que é proibida, mas se excetua essa proibição quando a gente fala de uso medicinal e científico. A Lei 11.343, que é a Lei de Drogas no Brasil, também fala que a cannabis é proibida, as drogas são proibidas, e a cannabis entre elas, mas excetua essa proibição para fins científicos e medicinais. O decreto 5.912 de 2006, que regulamenta a lei de drogas, também fala que é proibida o cultivo, o uso, tudo mais sobre cannabis, mas se excetua para o uso científico e medicinal. Inclusive diz que é competência do Ministério da Saúde regulamentar o cultivo de cannabis no Brasil, e essa regulamentação até hoje não veio. Então, isso gera uma brecha diante, né, entre a lei e a realidade. Há uma falta de harmonia, e que aí entra a nossa função como advogado, e a gente tem tido muito sucesso nos últimos anos
Eu advogo por cannabis diretamente há 10 anos. Eu comecei advogando por pessoas que cultivam cannabis em casa para consumo pessoal e eram injustamente acusadas como traficantes. E ao participar de casos como esses, eu acabei adquirindo muita informação sobre a planta cannabis, sobre o seu cultivo, sobre a sua dinâmica social, sobre a sua lei no Brasil e a lei internacional. Então, esse acúmulo que eu tive defendendo os cultivadores de cannabis para consumo pessoal, hoje me dá estofo, me dá respaldo para trabalhar com a cannabis como ferramenta terapêutica. Também tive a oportunidade, né, já vindo nessa caminhada de defesa da questão do cultivo de cannabis em casa contra a criminalização como tráfico, tive a oportunidade em 2013, final do ano de 2013, ser procurado por mães que estavam trazendo óleo de cannabis para tratar seus filhos e suas filhas com epilepsia e controle. E também já como advogado, e com esse acúmulo que eu trazia já desde 2008, tive a oportunidade de ajudar essas mães e vi mudando a realidade. E aí a gente entra nessas decisões judiciais, que realmente, boa parte, tem a minha atuação como advogado envolvido. Mas o primeiro caso eu nem era advogado ainda estava na faculdade. E em 2002, na cidade de Santos, houve a primeira ação judicial que eu localizei, né, eu sou pesquisador também, então fiz uma pesquisa de como que o judiciário trata a questão da cannabis no Brasil, e a primeira ação envolvendo o cannabis como ferramenta terapêutica no Brasil não é a cannabis natural, não é a cannabis planta, não é fito, é sintético, que é envolvendo o medicamento Dronabinol, né, também chamado comercialmente de Marinol, na cidade de Santos em 2002. A justiça determinou que a prefeitura de Santos fornecesse Marinol para uma pessoa doente com câncer. Então, é o THC. Marinol nada mais é do que Dronabinol nada mais é do que THC sintético, que é a mesma substância que tem na planta. Então, não é de hoje que a justiça reconhece o uso dos canabinoides como ferramenta terapêutica. Aqui no caso foi sintético, mas não tinha substância, não tinha produto fitoterápico na época, igual de hoje tem o Mevatil, por exemplo. 2014 começa, eu conheço essas famílias final de 2013, no caso, uma das famílias já era minha amiga, já conhecia do Rio de Janeiro antes, a Margarete, lá do Rio de Janeiro, mãe da Sofia, que é portadora de epilepsia de difícil controle. A Margarete estudou comigo na UFRJ, no Instituto de Economia da UFRJ, a gente fez pós-graduação juntos, e ela todo dia na aula, ela me assistia a levantar o braço, tudo que o professor falava sobre responsabilidade social, sobre terceiro setor, eu levantava o braço e perguntava, mas e a cannabis, isso. Então eu era o chato da cannabis dentro de sala de aula, e a Margarete passou 1 ano e meio, sendo minha colega de turma, me ouvindo falar disso, mas só depois que acabou a nossa pós-graduação, chegou um e-mail para mim da Margarete me pedindo apoio jurídico. Ela também é advogada, mas como eu já tinha essa caminhada, ela me pede apoio jurídico para trazer o óleo. E eu falei para ela, Margarete, autopista precisa ser considerado traficante internacional, trazer óleo de maconha no correio para o Brasil, pode dar problema. Ela, não, vou fazer isso, porque já vi lá fora caso idêntico, a filha dela tem uma síndrome raríssima, e vi um caso idêntico lá nos Estados Unidos, e eu quero sim dar esse óleo para a minha filha. Então a Margarete trouxe isso no final de 2013. No início de 2014, uma outra família fazendo essa mesma operação de trazer óleo de fora do Brasil teve problema, que é a família Fischer lá de Brasília, Norberto, a Catiele, estavam importando para tratar a Anne, e a Anvisa apreende a encomenda deles. E daí começa a judicialização efetiva que a gente vive ainda hoje, né? Em 2014, em abril de 2014, sai a primeira autorização de importação de extrato de cannabis, sativa rico e canabidiol. A Anvisa tinha apreendido e eles entraram na Justiça, e a Justiça Federal do Distrito Federal determinou que fosse autorizada essa importação. E dali abriu uma porteira grande para a judicialização. Em 2014, em João Pessoa, há uma ação civil pública para também a autorização de importação de extrato de cannabis rico e canabidiol, já dessa vez por 16 pessoas, uma ação civil pública promovida não mais por um advogado particular de uma família, mas sim pelo Ministério Público Federal, que é uma instituição muito sensível a essa causa. Tem vários exemplos de apoio do MPF à causa da cannabis como ferramenta terapêutica. Em 2014,
primeira autorização para importação de THC, tetraidrocannabinol, aquela molécula que todo mundo tem medo de falar, de regulamentar e tudo mais. Em 2014, uma paciente com uma grave lesão na coluna teve a prescrição de produto que hoje está no mercado brasileiro, que é o Mevatil, naquela época do Sativex, que é THC mais CBD, e a gente consegue. Foi o primeiro caso de cannabis medicinal que eu estive envolvido diretamente, e a gente conseguiu a primeira decisão reconhecendo o uso do THC como ferramenta terapêutica no Brasil. Outra decisão que eu gosto de colocar não tem tanto a ver com a questão do produto de cannabis em si, mas é uma questão que me mostra, mostra a sensibilidade do judiciário sobre essa questão. Um casal, ela com câncer, o marido importa semente de maconha e é apreendida a encomenda, e ele é acusado de tráfico internacional de drogas por ele estar importando semente de maconha. Eu ajudei na defesa desse rapaz, e na decisão que nega a denúncia, que rejeita a denúncia, o juiz fala que aquele marido importando semente de maconha para tratar um câncer da esposa era uma questão humanitária. Então, o judiciário reconhece, num caso envolvendo tráfico, que há o uso humanitário da cannabis, o uso da cannabis como ferramenta terapêutica. Em 2014, a gente tem a primeira decisão judicial de fornecimento pelo poder público de produto à base de cannabis aqui em São Carlos, aqui em São Paulo. Então, não é mais só autorizar e importar, já é obrigação do governo, do poder público, fornecer o produto. E aí começa a pressão em cima da Anvisa, né? Quem assistiu o filme Legal, é um filme bem datado do ano de 2014, mostrando a luta dessas mães pela autorização, principalmente pela autorização de uso dessa planta como ferramenta terapêutica, dos produtos dessa planta como ferramenta terapêutica. Só que não era só a autorização, também já tinha essa luta do fornecimento. Enquanto o ilegal estava nos cinemas, saía a primeira decisão de autorização do poder, de determinação para o poder público fornecer produto à base de cannabis. Em 2015, em Marília, aqui em São Paulo também, ação civil pública determinando o fornecimento de extrato de cannabis pelo poder público de forma coletiva. Então já não é mais uma pessoa com decisão mandando o poder público custear o tratamento. Já é uma decisão coletiva, já são aqueles que são 25 pessoas. Em Paraíba do Sul, no Rio de Janeiro, primeira decisão determinando o sequestro de verba pública. O poder público se recusou a custear esse tratamento, os advogados vão lá e pedem sequestro de verba pública, vai lá na conta da Fazenda Pública e sequestra o valor e custeia o tratamento. Aqui em São Carlos, de novo, decisão determinando o plano de saúde que custeia o tratamento. É uma questão bem controvertida. É obrigação do plano custear remédio? Eu entendo que sim. Eu entendo que deve, porque quando você coloca na balança econômica, né, faz o cálculo atuarial daquele plano de saúde, ele vai estar economizando aquela criança, aquele paciente que não vai ser internado, não vai se submeter a um tratamento mais grave. Ele vai usar um tratamento que, embora ainda seja caro, por estar vinculado a um ciclo de comércio exterior, né, a gente tem que trazer de fora o produto, ele ainda é mais barato do que uma CTI, do que uma UTI, do que todos os tratamentos que as pessoas com grave moléstia são submetidas nos hospitais nas internações. Em 2016, o MPF entra com uma ação civil pública, com vários pedidos. Pede que o THC seja excluído das substâncias prescritas, pede para permitir o uso, a posse, o plantio, a cultura, a colheita para fins médicos e científicos da cannabis sativa, pede permissão provisória para importar produtos à base de cannabis com isenção de impostos, permissão provisória de importação de sementes para uso medicinal próprio, pede a realização de estudos técnicos e dois tipos de estudos técnicos. Essa ação ela é julgada parcialmente procedente depois. Eles reconhecem que deve ser determinado, né, o uso da planta com todos os seus canabinoides, por isso que depois a Anvisa solta a RDC 66 de 2016, já é uma determinação dessa ação civil pública, ela não contempla o cultivo, ela não contempla a importação de sementes,
mas ela contempla assim o uso da planta como um todo, já é também uma grande ação. Em 2016, no final de 2016, a gente consegue 3 habeas corpus no Rio de Janeiro para cultivo de cannabis. A Margarete, que eu citei agora, que é lá do Rio, a Cidinha, da Associação Cultive Cannabis e Saúde, aqui de São Paulo, e também o Alexandre, lá do Rio de Janeiro. A gente consegue 3 habeas corpus para essas famílias cultivarem cannabis e preparar o óleo para seus filhos em casa. Até então, era tudo determinando produto vindo de fora, custeio pelo poder público, e isso estava gerando um ciclo vicioso para o Brasil de desequilíbrio da balança comercial. Então, por quê? A gente estava pegando nossas reservas, nosso dinheiro e comprando produto caro, gringo, em dólar, com taxa de câmbio, com tributação, com a questão logística, né, de frete. Então as famílias estavam pagando muito caro e muitas famílias começaram a cultivar cannabis em casa. E quem estava com o caso redondinho, com o caso bem amparado, com respaldo médico principalmente, nós impetramos habeas corpus. E de lá para cá foram muitas vitórias. Eu vou trazer daqui a pouco o placar de habeas corpus. Realmente um trabalho muito bonito que a reforma, né, esse coletivo de advogados que eu faço parte faz. Desde novembro de 2016, com resultados excelentes e que tem mudado realmente a história, o rumo da história, porque não é interessante para nenhum especulador, para nenhuma indústria farmacêutica que a pessoa possa cultivar o próprio remédio em casa, né? Você quebra totalmente o monopólio da via pela prateleira da farmácia ou pela farmácia do SUS, se a gente conseguir realmente universalizar o tratamento com cannabis. Então, a gente dá uma reequilibrada no jogo a partir do momento que as pessoas passam a ter essa opção de cultivar a cannabis em casa com o reconhecimento judicial, que afasta o risco, né? Em 2017, já em abril de 2017, a gente consegue, um trabalho que eu tive envolvido pessoalmente, e acho que a minha maior vitória como advogado hoje, que a gente conseguiu a autorização da Abrace para cultivar cannabis coletivamente, como associação. A Abrace hoje é a única instituição, alguém perguntou, né, por que a Abrace é a única instituição autorizada a cultivar cannabis no Brasil? Porque a Abrace, ela reuniu uma série de fatores, documentos, narrativas, a própria realidade. A Abrace já cultivava cannabis clandestinamente há 3 anos, quando o Cassiano me pediu ajuda para fazer a ação judicial dele. Então, já tinha uma realidade, e o que a gente fez foi levar essa realidade para o judiciário. Então, essa é uma grande vitória. A Abrace hoje continua, né, desde abril de 2017, é a única instituição com autorização de cultivo de cannabis no Brasil. Espero que outras associações tenham logo esse direito. Eu tenho trabalhado com outras associações também para a gente conseguir esse direito, só que é um processo lento. Não é tão rápido assim. O processo judicial em si é rápido, mas o processo de adequação para ter esse direito reconhecido não é simples. Você tem que estar muito bem estruturado, você tem que estar muito bem documentado, você tem que ter uma rede real de pacientes, não pode ser algo feito nas coxas, porque o risco é muito grande. Uma interpretação errada dessa situação pode levar a condenações por tráfico e associação para o tráfico. Então, por isso que até hoje a gente não teve outra decisão, embora, se não me engano, hoje 5 associações tenham processos judiciais correndo para obter esse mesmo direito. Outra decisão judicial bem interessante que em 2019, na cidade de Paraná, foi determinado que o poder público comprasse da Abrace o remédio, não mais comprar dos gringos. Então, determinou que o poder público custeasse o óleo feito no Brasil. Então, também é uma vitória bem interessante, eu selecionei por conta disso. E nada impede que essas decisões sejam repetidas, né? Eu selecionei a primeira que identifiquei com alguma inovação. Em Eunápolis, na Bahia, houve uma decisão também determinando que a União promova a inclusão de medicamentos à base de substâncias de canabidiol e THC
já registrados pela Anvisa na lista de fármacos ofertados pelo SUS. Ou seja, no caso, o Mevatil hoje ele está incluído na listagem do SUS. Ainda não é fornecido com seu alto custo por questão burocrática, mas ele já está incluído na lista do SUS. E mais recentemente, em São Paulo, teve uma decisão que eu achei muito interessante. Uma associação cultivando sem autorização judicial, e o seu cultivador foi preso pela polícia. Foi lá encontrar o cultivo da associação, né, uma quantidade que não era para uma pessoa só, era para um coletivo. Ele foi preso como traficante ali naquele primeiro momento. E seus advogados, com muita coragem, com muito ímpeto, né, de defesa, entraram com habeas corpus, já não um habeas corpus preventivo, um habeas corpus repressivo, né, quando a pessoa já está presa, falando, ele cultiva com uma associação, nós somos uma associação, ele cultiva com uma associação, e o cultivador foi solto. Ou seja, essa história está mudando. Eu quero mostrar com essa narrativa de decisões, essa é a última que eu selecionei para apresentar em termos de decisões judiciais. Essa narrativa está mudando, a gente está virando esse jogo. Quando eu comecei lá em dezembro de 2009, um amigo meu gaúcho com câncer de pescoço estava cultivando cannabis em casa, teve o cultivo dele apreendido, foi acusado de tráfico e tudo mais, até hoje é processado por tráfico, mas é porque o processo dele é antigo. Hoje, a gente já tem uma narrativa, uma capacidade de argumentação perante as autoridades que cria realidades como essa. As autoridades hoje sabem que é possível uma pessoa cultivar por uma associação e não ser traficante, não precisa ser presa, pode até ser sujeita a um processo penal, mas vai ser um processo penal por uma forma, para poder avaliar como que se dá o que é verdade, se ele estava traficando ou não, mas tendo uma associação real por trás, não sendo uma associação de tráfico, o cara está solto. Então, você parece as decisões para mostrar que estamos numa mudança positiva. Ainda há muita prisão, ainda há muita tensão, temos muita luta pela frente, mas está mudando. 5 minutos só? Você vai poder falar o tempo que puder. Vou ter preparado para falar 2 horas. Vamos falar um pouquinho do salvo-condutos. Vou tentar acelerar então. Ih, ficou escuro. Mas hoje são 51 decisões no Brasil favoráveis à concessão de salvo-conduto em processo de habeas corpus para cultivo de cannabis como ferramenta terapêutica. A cidade que está ali está apagado, né? O projetor me sabotou, mas são 16 decisões aqui em São Paulo, são 14 no Rio, são 4 em Minas Gerais, 4 no Rio Grande do Norte, 4 no Paraná, aí são 2 no Ceará, uma na Bahia, uma no Maranhão, uma em Rondônia, uma no Acre, há 2 no Rio Grande do Sul também e uma no Distrito Federal. São 64 pedidos. Quem fez essa contabilidade fui eu mesmo. Como eu peguei os primeiros casos, já comecei a contar 2 primeiros casos e como eu me dou bem com todos os meus colegas advogados, eles também, quando obtêm vitórias, eles têm satisfação. Pô, Emília, ganhei aqui também e tal, pô, a gente vibra junto, né? É sempre um momento de muita união entre os advogados, quando a gente consegue uma boa decisão. E, então, essa contabilidade é feita por mim mesmo. São 64 pedidos no Brasil, 51 concedidos. Vamos falar das doenças, acho que vai aparecer melhor. Número de decisões pelas principais doenças são 17 para epilepsia, 12 para dor, 6 para câncer, 4 para autismo, 3 para depressão, ansiedade ou dependência química, 3 para Parkinson, 2 para esclerose, 1 para artrose, 1 para retinose pigmentar bilateral, 1 para insônia e 1 para microcefalia. Quem é criança, né, a gente começou primeiro entrando com ações para crianças, que algumas nem são mais crianças, porque são lá de 2016, já cresceram, mas são 13 decisões para criança, 7 para adolescente e 31 para adulto. Ou seja, hoje a grande maioria, a gente pode ter começado defendendo o direito de criança ter acesso à saúde, hoje a grande maioria envolve adultos. As normas regulatórias, o deputado já trouxe, né, o doutor Leonardo também já trouxe, são como a Anvisa vem tratando esse assunto, ainda totalmente desconectada da realidade.
totalmente insensível à dor humana, totalmente fora realmente de uma necessidade social do Brasil de usar a cannabis como ferramenta terapêutica. Realmente a gente usa essas normas da Anvisa como ponto base para mostrar o quanto ineficaz são as leis no Brasil. Também existem alguns projetos de lei, né? O principal projeto de lei hoje na Câmara é o 399 de 2015, que o deputado Eduardo Costa acabou de citar aqui, onde ele trabalha na comissão, mas também vale citar, acabou ficando de fora, seria o último, tem um projeto de lei do Senado, não, está ali em cima, que é de 17. O projeto de lei do Senado 514 de 2017 também é um projeto de lei bem interessante. Então, nós temos projetos de lei hoje, tanto na Câmara quanto no Senado, que podem avançar nessa questão. Fiquei bem feliz mesmo que foi, já foi falado, foi uma rasgada de seda para o deputadão, e realmente ele mostrou conteúdo aqui. Eu não tenho o menor pudor de atacar qualquer autoridade, qualquer pessoa, quando mostra preconceito, ou obscurantismo, ou desconhecimento sobre a causa da cannabis, e realmente ele me surpreendeu. Eu acho que temos chance de vir uma lei boa aí. Estão fazendo uma série de audiências públicas, levado muitos especialistas, levado muitos familiares, muitas pessoas que usam a cannabis como ferramenta terapêutica lá para serem ouvidos, e os advogados também serão, acho que vai ser dia 10 de dezembro, será a minha vez de lá expor isso, e poderei falar isso que eu falei para o deputado Eduardo Costa para ele, me agradecer pelo estudo. Eu acredito que ele tem estudado muito, porque um conteúdo bem complexo de ser absorvido, mas eu também sei que tem outros deputados que, por exemplo, não querem um cultivo doméstico de cannabis na lei. Como que isso é uma realidade? Você hoje tem um cultivo em casa, o sujeito está lá para fazer lei, e vai fazer uma lei que não contempla a realidade, alguém está com problema, ou a pessoa que está se cuidando, ou o deputado. Que quem se cuida fazendo o plano do próprio remédio só está praticando autocuidado, né? Só está cuidando da própria vida. Tem a proposta da Anvisa também, já foi bem falada, essas duas propostas. Parece que terça-feira a 654 será aprovada pela diretoria, mas a sobre o cultivo não será aprovada. Vou falar para vocês, é ótimo, porque a Anvisa não sabe nada de cannabis. Então, qualquer norma que eles fizerem vai ser uma norma realmente feita porque não entende do assunto. Perspectiva do mercado, né? O Estado tem que regulamentar, fiscalizar, fomentar, incentivar pesquisas e fornecer pelo Sistema Único de Saúde. As empresas devem pesquisar e desenvolver produtos e insumos para atender o mercado. Mas o principal, sociedade. Nós somos a sociedade. Eu não faço parte de uma empresa, não sou parte de um partido político. Eu sou uma ferramenta, como advogado, eu sou uma ferramenta da sociedade em seu movimento. O que a gente fez até hoje como advogado, né, não só eu, mas todo o meu time, é fomentar as organizações da sociedade civil. Então, hoje eu advogo para inúmeras associações no Brasil, se não me engano, está chegando a 25 associações no Brasil, de pessoas que usam cannabis como ferramenta terapêutica. Aqui em São Paulo tem algumas, aqui em São Paulo tem a Cultive. Amanhã a Cultive vai fazer um curso de cultivo e redução de danos para seus associados, aqui no Teatro Sérgio Cardoso, acho que estamos também aqui próximo. Então, as organizações da sociedade civil devem acolher, conscientizar, agir em rede, pesquisar, demandar por direitos, providenciar o cultivo coletivo e o preparo do óleo exclusivamente para seus associados. É isso que a Abrace faz. A Abrace, a pessoa se associa a ela e recebe o óleo. Vou fechar com, eu falei aqui mais cedo com o Marona, né, a questão de como lidar com o cannabis medicinal em uma sociedade em guerra. Esse é o Jiddu Krishnamurti, um filósofo indiano. Ele fala: não é sinal de saúde estar bem adaptado a uma sociedade doente. Nós vivemos em uma sociedade doente e não há como desconectar a questão da cannabis como ferramenta terapêutica dessa sociedade doente. Tentar dizer, não, são coisas separadas, não vamos misturar os assuntos. Não tem jeito. Você pode botar a melhor cannabis na prateleira da farmácia para a pessoa ir lá e comprar. Se tiver morrendo menino na favela no Rio de Janeiro, eu pelo menos vou conseguir dormir. Então, eu vejo essa questão como uma questão macro, não é uma questão de só botar mais um produto na farmácia. Por quê? Porque quem trouxe a cannabis para o Brasil foram os escravos. Quem fez a resistência
pela cannabis contra a proibição. Você já pensou que se a proibição tivesse ganho, não teria cannabis no mundo? O objetivo da proibição era acabar com o vegetal, acabar com o táxon, acabar com esse ser vivo que gera essas substâncias que fazem tanto bem para o ser humano. Então, se a proibição tivesse vencido, não teria cannabis. E quem fez a resistência não foi dono de empresa, não foi lobista. Quem fez a resistência foram os periféricos, foram as pessoas negras que estão nas periferias, principalmente das grandes cidades, pegando em armas para poder garantir seu acesso ao capital. Tem questão da violência, são crimes de sangue. Claro, é tudo muito grave, mas a gente tem que tratar disso como uma forma única, porque se a gente não tratar a cannabis como ferramenta terapêutica, como uma forma de diminuir essa guerra, de diminuir essa violência, a gente vai ter a cannabis para tratar e a gente não vai ter o fim da violência para encerrar esse ciclo. E não há cannabis, eu fiz uma pergunta para o Marana, né? Qual é a quantidade de cannabis medicinal suficiente para tratar a saúde mental de uma sociedade em guerra? Não há essa quantidade. Você pode ter toda a cannabis medicinal disponível, mas como a gente vai viver, como vai ser a nossa saúde mental vivendo numa sociedade em guerra? Não há como fazer essa relação. A gente precisa realmente combater a questão da falta de sensibilidade do poder público pelas pessoas que sofrem e não podem usar cannabis como ferramenta terapêutica, junto com as pessoas que sofrem por conta da guerra às drogas. É isso. Essas são minhas referências. Depois essa apresentação vai estar disponível para vocês, eu já deixei com a SVEC. São referências de trabalhos científicos que vocês podem consultar. Tem 3 que eu participei diretamente, mais um aqui que conta, que é uma de jornalista da Unicamp, que conta como a regulamentação do canabidiol no Brasil, né? Ainda fala em canabidiol, mas como nasce a expertise leiga. Nunca esqueçam, não foi nenhum executivo de empresa que trouxe a cannabis como ferramenta terapêutica para o Brasil. Quem trouxe o uso da cannabis como ferramenta terapêutica para o Brasil foram os pacientes, foram as pessoas que sofrem. Então eles têm que ser os mais privilegiados nessa regulamentação. Qualquer regulamentação que privilegie empresário, privilegie conglomerado, não é uma regulamentação justa e é uma regulamentação que tem que ser atacada e descumprida. Uma pena, esse o deputado seria bom ele ouvir, porque eu vou falar sobre das ilhas. Se eles fizerem uma lei ruim, minha orientação geral é descumpra, cultive, se associe, se una com pessoas na mesma situação. Esses são meus contatos, quem quiser. Pois não. Eu quero dar para você terminar, inicialmente, claro, parabenizando esse excelente disposição. Vivi no Rio de 17 aos 20 anos de universidade, voltei para São Paulo, porque se ganha dinheiro, estamos aqui para ir. Você falou uma coisa interessante que me toca profundamente sobre a pediatra do meu pai. Expertise leiga, as mães é que sabem. As mães eu receito chá de camomila para água doce. Por que você tem a sua horta, farmácia viva, e você não pode plantar a sua planta com 4 meses que você tem o seu remédio? Porque é de graça. Você está na hora da minha pergunta, não é isso. É como a gente pode fazer uma adesão à condição de quem está fazendo, está fora da lei, não pelo termo, para políticos. Porque se uma vez é consuetudinário, que o direito está atrás da prática da sociedade, como que eu posso, agora que eu já tenho alguns casos, fazer simplesmente, eu acho que eu falo bastante alto e as pessoas escutam bem. Fala no microfone. No microfone é melhor, tá bom. Da mesma forma que como que eu posso, repito, fazer uma adesão para esses casos que já estão formados numa jurisprudência, se eu posso assim dizer. Não, é um pouco complexa essa pergunta. Primeira coisa, esse saber leigo está sendo absorvido pelos médicos. Começou leigo, mas hoje os médicos já, a prova são vocês. Nem perguntei quantos médicos estão aqui hoje, mas imagino que tem muitos médicos. Esse saber leigo está sendo absorvido. Mas quem trouxe esse é o trabalho da Monique. Esse é o trabalho da Monique, ela é uma jornalista do porque ela narrou lá esse trâmite entre 2014 e 2017, mais ou menos. Ela trouxe bem como que foi essas mães levando esse saber para os médicos, né? Pedindo aos médicos, prescreve maconha para o meu filho. Senhora, como que eu vou prescrever? Mãezinha, né? Mãezinha, como que eu vou prescrever? Não, a criança lá nos Estados Unidos está curada, reduziu, e a gente vê, né? Epilepsia refratária
fantástico, né? Eu posso dizer, eu vejo milagre todo dia. A gente não tem jurisprudência no Brasil. Jurisprudência, juridicamente falando, é algo mais complexo que demora uns anos para se formar. As pessoas falam muito, jurisprudência, mas não é tão simples assim a luta cotidiana do advogado formar jurisprudência. Nós temos casos precedentes favoráveis, isso que nós temos. Nós temos 51 casos precedentes favoráveis, um caso precedente favorável no caso de associação. É isso que a gente tem hoje. Mas falar em jurisprudência, eu como advogado, tecnicamente não posso falar. Como que a gente... Primeiro passo para aderir, né, a esse desconsórcio. O desconsórcio seria também uma ação coletiva, mas que também não é o caso. A gente não faz habeas corpus coletivo, porque nosso receio se perde, a gente prejudica muitas pessoas ao mesmo tempo. A gente prefere ir no conta-gotas, consolidar esse entendimento, porque ao mesmo tempo a gente mapeia. Eu pego, por exemplo, aqui no Rio tem equipe aqui de São Paulo. Então, assim, eu pego cada bairro, onde tem cada juiz diferente, eu entro com habeas corpus, então eu sei como que o magistrado entende. E isso entra no nosso mapa. Que aí é uma informação que só fica em segurança entre os advogados, mas que passa a confiança quando o cliente vem com insegurança. Poxa, eu vou entrar com habeas corpus, será que eu vou ganhar e tudo mais? E aí a gente passa a segurança que o paciente precisa de que ele vai realmente ganhar esse habeas corpus. E desses 51 habeas corpus, eu e o meu coletivo participamos diretamente de 26. Mais da metade passou pelas minhas mãos. Eu perdi um. Então, são 64 pedidos, se não me engano, só foram 4 ou 5 decisões definitivas contra. Eu perdi um, que foi um caso realmente que o rapaz aprontava, né? Tinha suas peripécias e o habeas corpus é você se autodenunciar. E aí quando as autoridades viram quem era o sujeito, falou, não dá habeas corpus para ele não, porque ele apronta. E aí eu também sabia como que era o perfil do rapaz, e aí realmente foi um caso que a gente perdeu. Mas o que a gente precisa hoje? Precisa de apoio dos médicos. O trabalho do advogado nesses habeas corpus nada mais é do que levar outros saberes para dentro do judiciário. Eu levo saber médico, eu levo saber botânico, biológico, eu levo saber químico, físico, eu levo farmacêutico, eu levo vários saberes que não são do direito para o processo judicial. Acho que na verdade essa é um pouco da arte que eu domino, de levar ciência para o debate judiciário. Então, é assim que a gente faz. Então, eu preciso hoje de que o médico prescreva, o médico faça um belo laudo realmente trazendo o histórico do paciente, como que se dá aquela doença, dele, como que são os efeitos colaterais dos medicamentos que ele já tentou, tudo o histórico dele e como se dá a melhora. E a melhora é observacional, é o próprio paciente relatando, e o médico assinando embaixo aquela melhora. Então é isso que eu levo, é assim que tem essa aderência. Minha aderência é a pessoa está com acompanhamento médico. É um trabalho não em dupla, né? Porque na verdade é o médico com o advogado. A gente joga junto. Eu vou ter um diálogo com vários médicos no Brasil inteiro para a gente poder construir os laudos, por exemplo. Emílio, põe aqui, ó. Para onde você vai? Você fez uma relação entre a liberação da cannabis, incluindo aí o caso do uso adulto recreativo, com a diminuição da violência ou a guerra do tráfico de drogas. E como é que fica aí, por exemplo, o caso da cocaína, crack, eventualmente outras drogas? Porque a cannabis é uma dos produtos que gera essa violência. É uma questão muito complexa, a gente poderia aqui ficar falando algumas horas sobre junto com Marona, um objeto de estudo, que eu me debruço mesmo há muitos anos para compreender e propor soluções. Para começar, a cannabis ela não é o que dá mais dinheiro, mas é ela que mais é consumida. Se a gente já teve a solução da cannabis, da regulação da cannabis para fins adultos, né, para fins sociais, uso social, isso que chamam de recreativo, eu não gosto de chamar de recreativo.
Se a gente já conseguir regular isso, a gente resolve 80% do problema. É o carro-chefe, vamos dizer É o carro-chefe. portfólio. A questão da cocaína e do crack é um pouquinho mais complexa, porque o Brasil não tem como produzir cocaína, porque precisa de altas altitudes e tudo mais, a planta específica e tudo mais. Mas tem como, uma vez isso sendo um projeto realmente de mudança global da política de drogas, fazer um tratado com os países andinos, porque a cocaína é um problema muito ligado à desinformação. Quando a pessoa tem uma overdose, ela não tem uma overdose porque ela quer morrer, ela tem uma overdose porque ela cheirou mais do que ela deveria ter cheirado, porque ela não tinha informação adequada. Se aquela pessoa deve cheirar ou não deve cheirar, o Madonna falou aqui também, eu não sou ortopedista moral de ninguém, entendeu? Eu não quero saber se o cara gosta de andar de sapato apertado ou de chapéu, eu não quero saber se ele também gosta de cheirar pó, entendeu? Não é a minha questão. Minha questão toda é que esse comércio hoje é vinculado a um ciclo violento que pode me atingir mesmo quando eu tenho vontade. E pode atingir qualquer um. Vamos ficar nesse caos e jogando loteria todo dia. Aqui em São Paulo me parece ser um pouco mais seguro, mas lá no Rio é bem chato de viver assim, entendeu? A gente é forjado na sagacidade. Então, assim, o que a gente propõe hoje realmente é uma estratégia macro envolvendo todas as substâncias. A cannabis a gente já tem uma solução para amanhã. Se o Congresso fala assim, vamos fazer um projeto de lei, junta esse pessoal, né, o Marona, o Bater, o Maurício Chileno, tem advogados de norte a sul do Brasil e outros pesquisadores que trabalham sobre o tema da política de drogas, a gente pode realmente fazer uma proposta para a cannabis urgente e para a cocaína também, porque a cocaína demanda tratado com conversas internacionais. Boa tarde a todos. Miriam, eu tenho uma dúvida. Eu era uma pessoa totalmente preconceituosa referente a cannabis, tá? E hoje eu sou vista cannabis e eu brinco ainda, falta arroz e feijão, mas não pode faltar cannabis em casa. Tenho 2 filhas especiais. E a minha dúvida é a seguinte: toda a documentação da Anvisa, a papelada toda para dar entrada, tá? Só que me falaram o seguinte: para conseguir o HC, eu preciso primeiro importar, para depois conseguir o HC, porque o importado é muito caro. Você não precisa estar importando, você precisa ter o orçamento do produto importado. Você não precisa importar. O que você precisa é estar cultivando. Porque o que acontece? Eu não posso fazer jogada futura, eu não posso jogar em abstrato. Eu tenho que chegar para o juiz e falar assim, essa pessoa recebeu prescrição médica, de produto importado, fez o orçamento é muito caro para ela decidiu cultivar, está tendo sucesso no cultivo, na prática do cultivo, fez o próprio óleo, está usando, o paciente está usando e está tendo melhora. Eu preciso disso. O médico, isso eu falei que eu parceria com o médico tem que, dentro da sua responsabilidade, não é para mentir não, tem que haver melhora, porque tem casos assim, cannabis ajuda muita gente, mas não ajuda todo mundo, tem casos que não funcionam. Então, assim, tem que haver melhora e o médico tem que assinar lá, prescrever produto tal, a paciente volta dentro do produto tal era muito caro, o orçamento estava fora da sua capacidade financeira, ela passou a cultivar, elaborou o próprio óleo, usou e está voltando aqui depois um quadro melhor. E esse relato médico é o que fundamenta, porque o juiz ele pode vir discutir com o advogado. Direito tem para todo lado. O doutor Leonardo, que me antecedeu, falou que a cannabis é proibida. Discordo. Eu entendo que hoje já não pode chamar mais de uma planta proibida. Porque está na Anvisa dizendo que é uma planta medicinal, tem lá o DCB, tem uma resolução de 2017 reconhecendo a cannabis como planta medicinal. Que planta medicinal que é essa que é proibida? Então não tem assim. Está no livro jurídico, mas eu não tenho coragem hoje de ficar contra ninguém que é proibido, entendeu? Então, precisa ter esse respaldo médico. Nessa parte, então, é um exemplo que eu quero te dar, então não é necessário fazer aquela cartinha para a Anvisa também. Precisa, porque a Anvisa tem que estar ciente de que você é uma pessoa que pode usar cannabis como ferramenta. Talvez pega o documento da Anvisa, manda e-mail para o fornecedor internacional e manda seu orçamento. Depois você vai juntar os documentos do médico, receita, prescrição do termo de responsabilidade, a autorização de importação da Anvisa e o orçamento médico. E depois você vai juntar esse lado observacional posterior da melhora. Perfeito. Mas o fundamental é estar cultivando. Esse que assiste a todo mundo. Você vai cultivar. Assim, nossas sementinhas. se
Se pagar, você quer? Muito obrigada. Oi, eu que dei início àquela hora a essa pergunta, né? Então só para complementar o que ela acabou de formular aí. E nesse inteirinho? Estou lá, estou plantando, estou cultivando. Ganhou habeas corpus. Então, mas existe um risco aí. Aí de repente o dronezinho passa lá, estou lá com 3 pezinhos de cannabis. Se me pegam nesse inteirinho, entre estar fazendo o teste e até pedir o habeas corpus. Como é que... Então, como que faz? Você tem que ter na sua casa uma pastinha com cópia de todos esses documentos. Bateu a polícia lá, ó, é remédio. Contar uma história rapidinho. Em maio de 2015, um grande amigo meu advogado que tem prescrição médica, no primeiro habeas corpus, o caso que a gente escreveu, o primeiro habeas corpus, um amigo meu advogado, maio de 2015, a polícia invade a casa dele, ele estava aqui em São Paulo defendendo um caso gratuitamente, ele tinha pego o avião para cá, a polícia amanhece na casa dele, invade a casa dele, agride a esposa dele, apreende as plantas dele. E eu estava no Rio, ele estava em São Paulo, ele precisou pegar o primeiro voo de volta, puxei no aeroporto e fui com ele lá para a cidade dele. Cheguei lá, fui primeiro na casa dele, onde a polícia estava, cheguei só para você ver como que é a pressão, cheguei para o policial com o fuzil, assim, cadê o papel, cadê o mandado para entrar? Aqui o mandado aqui, apontou o AK-47 para mim, assim, é desse nível de coisa que a gente entende. Aí eu fui para a delegacia, cheguei na delegacia, falei, vocês estão tirando remédio de uma pessoa doente, tá aqui todos os documentos. Esse cara nunca foi acusado de nada até o momento que a gente entrou com o habeas corpus. Aí esse foi o primeiro habeas corpus. A gente entrou com o habeas corpus para ele, o judiciário achava que estava bonitão na foto, que ele era um traficante, denunciou ele por tráfico. A gente conseguiu recorrer, trancamos a ação por tráfico e depois ganhamos um habeas corpus. Então, assim, isso mudou. O certo, né, fala, é que mudou. Hoje, quando você chega para uma pessoa, é o caso do garoto que foi preso na associação, ele mostrou que ele continuava para cuidar da saúde das pessoas, foi solto. Claro que todo o transtorno e tudo mais, mas eu tenho relatos de pessoas que plantam com respaldo médico para defender a saúde sem habeas corpus, e quando a polícia invadiu, pediu desculpa. Boa tarde, eu sou médica veterinária, não sei se tem mais algum médico veterinário na plateia. E assim, não sei se vocês têm conhecimento da regulação em relação à medicina veterinária, mas a gente também é no limbo, né? Sim, o mapa permite, a Anvisa não permite. Na verdade o mapa não permite, esse é o problema, a gente não está no rol, não tem na lista das medicações do mapa, não existe a proibição. Mas ele tem permitido a importação. Então, mas não existe. Eu fiz uma ação, quanto a sua pergunta? Na verdade o que acontece? Não existe a proibição, mas também na lista das medicações permitidas, ele não existe. O conselho não se pronuncia, né? Como não existe essa proibição, o conselho não colocou, é recomendado ou não. Porém, isso a partir de alguns colegas, eu trabalho com dor crônica e reabilitação, então eu tenho feito a prescrição. Esse ano a gente teve a Dragavet, que é uma farmácia veterinária, inclusive do Fábio. Ele trouxe o material, o CBD, na verdade, ele cortou e ele começou a manipular. Isso durou mais ou menos 2 meses, teve uma denúncia, a Anvisa esteve lá com um mapa e lacrou toda a medicação dele, fechou o laboratório. Eu era uma das profissionais que tinha diversos pacientes, fazendo relatório, fazendo todo esse acompanhamento, inclusive para poder fazer pesquisa, em uso. Recorri à Abrace, tá? Então, assim, hoje eu prescrevo o Pé Esperança, né, o óleo da Abrace, e os pacientes estão conseguindo utilizar. Porém, eu tenho esse problema aqui, até onde, legalmente, como prescritora, uma vez que eu não tenho, diferente do médico humano, o médico humano, ele tem a Anvisa regulamentando isso, eu não respondo à Anvisa. Até onde, como prescritora, se eu for pego com... Eu fui lá conversar no CRMT, e a gente está estudando uma maneira de entrar em contato com a Anvisa e falar para regularizar isso. Por enquanto, não somos autorizados, mas não somos proibidos. A minha preocupação é assim, até onde legalmente, né? Porque justamente essa é a minha preocupação, não é nem frente ao nosso conselho. É o mesmo argumento que o médico vai usar. É o uso compassivo. Já passou de tudo e nada deu certo.
por que não tentar uma substância que não é proibida, só não está na lista de permitidas? Então a discussão vai longe, mas pode ser eu estava procurando, eu olhei para trás do copo da banheira, estava procurando justamente ele. Legalmente, porque eu tenho alguns tutores advogados, tá? E eu já conversei isso com eles. Eles mesmos fizeram esse levantamento, para saber dizer isso melhor do que eu. Eu não encontrei, né, nada judicial solicitando isso para o animal. Eu fiz uma ação lá em Salvador, há 1 ano e meio atrás, só que o bichinho faleceu antes. Então, perdeu o objeto. Estou doido para pegar uma ação dessa, porque é uma ação pronta, na verdade. Então, isso que eu quero dizer. Uma ação no Brasil rodando que vocês tinham aquela gata plantada na rua. Não, mas ali é administrativa, ali não tem ação judicial, não. Ela é que a Drogavet fornecia. É. E foi interrompido. Aí a médica da proprietária entrou em contato com o advogado dela e falou para pedir na justiça o direito de cortar. Já pediu? Não tem uma toda rodando. Mas acho que não tem nada, não tem nenhuma decisão, não. Então, Os assim, senhores fazendo isso, você acha que é o que algo acontece? O mais? que não é proibido é permitido. O que não é efetivamente proibido é permitido. É princípio da legalidade. Tudo é permitido, a não ser que o que é proibido por lei. Tem alguma lei proibida vocês usarem o canabidiol terapêutico? Não, pronto. O que tem é uma regulação sobre como vocês terem acesso a isso, que aí entra no Anvisa. Aí é outra questão. Uns 2 meses atrás eu fui bem questionado sobre por conta da Drogavet estar vendendo produtos à base de canabidiol, né, canabidiol puro, e aí eu fui pesquisar os processos administrativos, assim, eles deram mole, eles não fizeram o processo assim, ideal, né? Se eu tivesse a orientação jurídica deles, eu acho que eles teriam tido outro resultado em relação a essa devassação da Anvisa do mapa. Mas eu não vejo qualquer restrição do uso animal. Eu acho que o uso animal é até mais simples do que o uso humano em termos regulatórios. Mas é uma questão mesmo de demandar. Tem que demandar. Eu tive essa infelicidade dessa ação que eu fiz do cachorro falecer antes do juiz decidir. E aí eu tinha a opção de nem contar para o juiz, deixa correr a ação, mas aí a mãe depois pede uma perícia no animal e eu vou ficar de mentiroso, eu prefiro lidar com a verdade. Tem uma questão, uma frase que a gente usa muito para motivar os advogados, que é a gente, que está no decálogo do advogado, né? O advogado luta pelo direito, mas quando o direito se opõe à justiça, ele passa a lutar pela justiça. Então, nesse caso, o direito vive isso, o direito está violando a justiça. A gente tem que lutar pela justiça, eu não posso considerar o direito. O direito está abusando da saúde das pessoas, abusando da saúde dos animais, do direito dos profissionais usarem as ferramentas terapêuticas mais adequadas, que eles julgarem adequadas porque vocês têm autonomia profissional de decidir qual terapêutica vai ser adotada. Então, assim, é uma série de violações que estão acontecendo e eu não posso baixar a cabeça e falar, não, a planta é proibida. Não, a planta é proibida, vírgula. É proibida para outros fins. A parte de plano da saúde não é proibida. Muito obrigada. Tem mais? Deixa eu pegar. Por que só tem 61 registros, assim, em vista de que várias pessoas necessitam da... Porque tem uma série de fatores que a pessoa tem que seguir. Ela tem que ter o respaldo médico e está apontando. Mas a procura por áreas é enorme, mas quem apresenta os documentos adequados e está com a melhora comprovada, está cultivando. Eu não vou lá contar a história, vou cultivar. Já cultivo, já estou melhor e estou correndo o risco de ser criminalizado. Então, por isso que o número é baixo ainda. O mais rápido que eu consegui saiu em 2 dias e o mais demorado em 2 meses. Muito rápido. Então, a gente escolheu a vida do habeas corpus justamente pela celeridade. Assim, não há taxa judiciária, tem que dizer assim, não há taxa judiciária, então não paga para o governo para entrar para o habeas corpus, e nós advogados temos isso como uma causa humanitária. É claro que todo mundo é profissional, todo mundo precisa receber, mas não tem um valor fixo
determinado, porque tem casos que a pessoa é tão pobre que eu pago para entrar no Best Shops por ela. Emílio, bom dia, gente, boa tarde. Como eu te disse ali, a gente andou quase 1000 quilômetros para conhecer pessoas como vocês, Dr. Fred Camargos, você, Dr. Wilson, Cidinho, é uma honra estar aqui. Então, como você já respondeu minha pergunta, eu tinha 2 perguntas, você respondeu através de outras, eu vou só fazer uma afirmação, então. Recentemente nós somos de Mato Grosso do Sul, Campo Grande, a Associação Florescer, a gente esteve no Paraguai, divisa com o nosso estado, e lá fizeram um simpósio, reunindo 90% das pessoas, participantes, eram acadêmicos de medicina. Então eu queria só deixar assim um aviso, não sei, talvez uma ideia, uma sugestão. Nós vamos fazer isso em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. A primeira ação que a gente for realizar com as universidades, a gente já está fazendo isso, a gente quer acadêmicos de medicina, a gente quer acadêmicos de medicina veterinária. Isso aqui tinha que estar lotado de gente dessa área. Quando eu saí de lá, eu vi mais de 200 acadêmicos brasileiros saindo assim, cara, tipo, meu Deus, olha, existe endocannabinoide, ninguém tinha ouvido falar, entendeu? Então, é importante que essas ações tenham essas pessoas para a gente formar, plantar a sementinha na mente dessa galera que vai ser médico e que vai estar aqui depois de formado. É que hoje uma grande fronteira da ciência é essa ciência canabinoide, né? Se você pegar o número de publicações envolvendo cannabis e canabinoides, é uma crescente constante de 2007 para cá. Alguns eventos de neurociência, sou de muitos pesquisadores de outras áreas, né? Principalmente da neurociência, eles sempre falam isso. Tem que plantar essa semente, né? Sim. Eu só não fiz pergunta porque você acabou respondendo a minha, eu falei, eu vou ter que falar alguma coisa. Qual que era a sua pergunta? Era sobre a gente tem que estar cultivando para poder montar nossa associação. Não, a associação é diferente. Primeiro você monta a associação, depois você cultiva. Opa, o habeas corpus. Então vamos conversar depois. Eu vou fechar por aqui, gente. Um abraço. Eu estava dizendo o seguinte, eu li outro dia que você, tá bom, tem que estar cultivando. E como é que você cultiva? Tem que ter semente. E eu li outro dia que você estar portando a semente é presunção de crime e não crime, porque a semente não tem nenhum princípio psicológico, qualquer coisa. Se eu estiver trazendo semente, porque lá fora você tem sementes ricas em CBD, enfim. Se eu estiver transportando essa semente e for pego com a semente, eu sou enquadrado como traficante? Como é que é? Não deve ser enquadrado como traficante. A questão da semente, quando eu comecei, acho que o tipo de caso que eu mais peguei na vida como advogado da cannabis foi o caso de semente, de importação de semente. Né? Eu comecei advogando dos cultivadores, eles sempre importam e sempre as sementes são apreendidas. Acho que eu já trabalhei em mais de 1000 casos desse tipo. Eu participei também dessa mudança, porque quando eu comecei, a semente era 3 opções: ou era considerado usuário, ou era considerado traficante internacional, ou era considerado contrabandista. E a gente conseguiu mostrar que não é nada disso. Na verdade é um fato atípico, é um fato que não considera crime, não deve ser considerado crime. E a gente discutiu justamente isso que você falou, a gente levou essa ciência para o judiciário. O que é semente? Semente, tecnicamente, se chama fruta quenga, fruto seco da cannabis, que nada mais é do que uma forma de propágulo que não contém nela em si as substâncias canabinoides, e você não tem nem, analisando a semente em si, dizer se ela vai gerar ou não vai gerar canabinoide lá na frente, porque a semente da cannabis rica em THC é igual a semente do cânhamo, que é pobre em THC, né? Embora seja o mesmo vegetal, é a mesma coisa, só mudando a diferença de uma categoria de concentração de canabinoides, do THC especificamente. E a gente levou essa ciência e hoje há essa decisão de que trazer semente para o Brasil é uma infração administrativa. É igual furar o sinal vermelho, não é crime, mas você cometeu algo fora da lei. Então você vai ser preso, você não vai ser considerado traficante, você não vai ser considerado contrabandista por conta disso, mas você pode ter sua semente apreendida e vier receber uma multa. Mas isso a gente também já está brigando, porque a semente só é considerada um ato para importar semente sem autorização, só é um ato, uma infração administrativa, quando fica comprovada que essa pessoa vai realmente semear aquela semente. E semear é
futuro também, como vale para o Agashop, vou presumir que o senhor vai semear. Se eu sou um colecionador de semente, eu gosto de colecionar genéticas. Sobre aquilo, trouxe semente, fui pego, coleção. Aí, botei na terra? Jamais. Vai fazer plano assim. Abraço, gente. Fico por aqui. Um abração. Espero que tenham gostado e um abraço.